O Uivo na Serra Negra. A vila de Pedra Fria sempre foi conhecida pelo silêncio. Localizada entre montanhas cobertas de mata densa, era o tipo de lugar onde o tempo parecia andar devagar. As casas de pedra, antigas e desgastadas, eram cercadas por cercas de madeira já carcomidas pelo tempo. Ali, todos se conheciam, e todos carregavam o mesmo medo: a lenda da Serra Negra. Segundo os mais velhos, nas noites de lua cheia, algo despertava entre as árvores da serra. O vento parecia carregar vozes e uivos ecoavam de um ponto a outro, confundindo os sentidos de quem ousasse andar por ali. O medo era tanto que em cada lua cheia as famílias se trancavam em casa, reforçando portas e janelas com tábuas e crucifixos. Mas, como em toda comunidade isolada, sempre havia aqueles que riam das histórias, chamando-as de superstição de gente velha. Entre esses descrentes estava Elias, um jovem caçador de apenas 22 anos. Forte, destemido e dono de uma coragem que beirava a imprudência, Elias costumava zombar das conversas que escutava na taverna da vila. Dizia que os lobos da serra não passavam de animais comuns e que os uivos eram apenas o eco do vento batendo nas rochas. Sua ousadia irritava os anciãos, mas despertava curiosidade nos mais jovens, que viam nele um espírito rebelde. Numa noite gelada de outono, a lua se ergueu redonda e dourada atrás das montanhas, iluminando o vale com uma luz espectral. Foi nessa noite que Elias decidiu provar, de uma vez por todas, que a lenda não passava de mito. Armado com seu arco, uma aljava cheia de flechas e uma lamparina a óleo, anunciou que subiria até a clareira da Serra Negra. A mãe de Elias chorou, implorando para que ele não fosse. O pai, rígido, limitou-se a dizer que se o filho cruzasse os limites da vila naquela noite, não deveria esperar encontrar a acolhida no regresso. Mas Elias não voltou atrás. Orgulhoso, atravessou a ponte de madeira que levava ao início da trilha, deixando para trás os olhares aflitos de quem pressentia que não o veria novamente. A caminhada pela mata foi silenciosa no início. O farfalhar das folhas secas sob suas botas era o único som que o acompanhava. A lamparina projetava sombras longas e retorcidas das árvores, que pareciam observá-lo em silêncio. O cheiro de terra úmida se misturava ao da resina dos pinheiros, criando uma atmosfera pesada. Depois de 1 hora de subida, Elias parou para descansar. Foi então que ouviu, pela primeira vez, o uivo. Não era um som comum, como de um lobo chamando sua alcateia. Era um uivo prolongado, grave e ao mesmo tempo estridente, que parecia vir de todos os lados da floresta. Elias engoliu em seco, mas sorriu para si mesmo. É só o vento, murmurou. Continuou caminhando, agora com passos mais rápidos. Porém, a cada curva da trilha, percebia sinais estranhos. Marcas profundas nas árvores como se garras afiadas tivessem rasgado a casca, pegadas enormes no chão que começavam como de animal, mas pouco a pouco assumiam forma humana. Elias parou diante de uma dessas marcas e sentiu o primeiro arrepio percorrer-lhe a espinha. Foi nesse momento que a lamparina se apagou, como se o ar tivesse sido sugado ao redor. Elias, agora envolto pela escuridão, puxou a adaga que carregava na cintura. Seus olhos tentavam se acostumar com a penumbra, quando algo brilhou entre as árvores. 2 pontos vermelhos, fixos, como brasas acesas. O coração do jovem disparou. Ele ergueu o arco, tentando mirar na direção dos olhos, mas a criatura se moveu com velocidade sobrenatural, surgindo em outro ponto da trilha. Elias disparou uma flecha às cegas, e o som metálico de algo ricocheteando ecoou na escuridão. Então veio o rugido. Não era mais um uivo, mas um som gutural, profundo, que fez as aves noturnas voarem em debandada. Elias correu. Correu como nunca antes em sua vida.
Mas a floresta parecia se fechar ao seu redor, cada árvore se transformando em um obstáculo, cada raiz em uma armadilha. Atrás dele, o som de passos pesados e rápidos se aproximava. A respiração do monstro era tão alta que parecia estar sobre sua nuca. De repente, Elias tropeçou e caiu numa clareira iluminada pela lua cheia. O clarão prateado revelou a figura diante dele. Um ser colossal. Metade homem, metade lobo, com músculos pulsantes, pelos escuros e dentes reluzantes. Seus olhos vermelhos ardiam com ódio, e de sua boca escorria sangue misturado à saliva. Elias ergueu a adaga, mas sabia que era inútil. O lobisomem avançou com um salto impossível, e o jovem sentiu o impacto das garras atravessando sua carne. O grito que ecoou pela serra naquela noite foi ouvido até na vila, fazendo os moradores se encolherem ainda mais em suas casas. Dias depois, um grupo de homens subiu a serra em busca do corpo do jovem caçador. O que encontraram foi apenas a adaga quebrada e marcas profundas de sangue seco sobre as pedras. Nenhum corpo, nenhum sinal de Elias. Desde aquela noite, os uivos da Serra Negra tornaram-se mais constantes, mais próximos. Alguns dizem que Elias foi devorado. Outros acreditam que ele se tornou parte da maldição. Pois, em certas madrugadas, quando a lua brilha intensa sobre as montanhas, é possível ouvir não apenas um uivo, mas dois. A Estrada dos Ossos. A velha estrada de terra que ligava Pedra Fria à cidade vizinha sempre carregou um ar de abandono. Era um caminho sinuoso, ladeado por árvores retorcidas que pareciam se curvar sobre os viajantes como se quisessem engoli-los. Poucos se aventuravam a percorrê-la após o pôr do sol, e não apenas porque o terreno era traiçoeiro. Havia algo mais. Algo que os mais antigos chamavam de a Estrada dos Ossos. Diziam que em épocas remotas, quando as vilas ainda eram povoadas por bandeirantes e forasteiros, muitos viajantes desapareceram naquele trecho. Alguns eram mercadores, outros simples famílias tentando atravessar as montanhas. Todos deixaram para trás apenas rastros de sangue e ossadas espalhadas pelo mato. Com o tempo, os moradores passaram a evitar o caminho, usando trilhas mais longas, mais seguras. Ainda assim, os ossos permaneciam, às vezes expostos sobre a terra como se a estrada os tivesse cuspido. Foi nessa estrada que Mateus, um cocheiro viúvo que trabalhava transportando cargas, decidiu passar numa noite de lua cheia. Tinha pressa, precisava entregar mercadorias antes do amanhecer e não podia se dar ao luxo de dar a volta por outro caminho. Seu cavalo, um animal robusto chamado Trovão, relinchava nervoso antes mesmo de pôr os cascos no início da estrada. Mateus ignorou o pressentimento, chicoteou levemente as rédeas e avançou. O vento naquela noite parecia mais gelado do que o normal. A lua, enorme e pálida, iluminava o caminho com uma luz espectral. O som das rodas do carro de madeira ecoava alto no silêncio, enquanto as árvores ao redor formavam uma muralha sombria. Pouco tempo depois, o silêncio foi quebrado por algo que fez o coração de Mateus acelerar. Um uivo distante, prolongado, vindo das profundezas da mata. O cocheiro engoliu em seco. Tentou convencer a si mesmo que eram apenas lobos, mas algo em seu instinto gritava ao contrário. Conforme avançava, percebeu vultos entre as árvores, sombras rápidas que pareciam acompanhá-lo, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. O cavalo bufava, puxando a carroça com força, mas parecia a ponto de disparar em pânico. De repente, Mateus viu algo à frente. Um tronco caído bloqueava metade da estrada. Puxou as rédeas e fez Trovão contornar o obstáculo, mas foi então que percebeu. O tronco estava cheio de marcas de garras profundas. Não era uma queda natural. Era uma armadilha.
o coração do cocheiro disparou. Ele chicoteou o cavalo, forçando-o a correr, mas logo ouviu o que mais temia. Passos pesados atrás de si, como se algo enorme e feroz perseguisse a carroça. A respiração ofegante da criatura se misturava aos estalos dos galhos sendo esmagados. Mateus não ousou olhar para trás, mas sabia que não estava sozinho. Então o ataque veio. Uma sombra gigantesca saltou da mata e caiu sobre a carroça, destruindo parte da madeira com as garras. Trovão relinchou em desespero, disparando em velocidade insana. Mateus segurava as rédeas com força, tentando controlar o animal, enquanto atrás de si ouvia rugidos guturais e o som de madeira se partindo. O cocheiro puxou a adaga que carregava no cinto. Virou-se por um instante e viu a coisa, um ser colossal, coberto de pelos negros, com dentes longos que brilhavam à luz da lua. Seus olhos ardiam em vermelho e cada respiração parecia um trovão. O lobisomem avançou contra ele, mas Mateus conseguiu cravar a lâmina no braço da criatura, que rugiu em fúria. Isso não a deteve. Com um golpe de garra, o monstro despedaçou o lado da carroça, quase derrubando Mateus no chão. O cocheiro gritou, segurando-se com todas as forças, enquanto o trovão corria descontrolado pela estrada. Então, em meio à luta, Mateus viu algo que gelou seu sangue. Ao redor da estrada, outros olhos vermelhos surgiam entre as árvores. Não era apenas um lobisomem, eram vários. A última coisa que Mateus se lembra é ter sido arrastado para fora da carroça enquanto os uivos se multiplicavam, ecoando pela estrada como um coral demoníaco. Seu grito misturou-se ao relincho do cavalo, que desapareceu na escuridão, fugindo para salvar a sua própria vida. Dias depois, viajantes encontraram a carroça destruída e manchas de sangue seco espalhadas pela estrada. Nenhum sinal de Mateus, nenhum sinal de trovão, apenas ossos, quebrados, espalhados em meio às pedras. Desde então, a velha trilha foi definitivamente abandonada, e nas noites de lua cheia, dizem que quem ousar se aproximar ouvirá não só os uivos, mas também o som de rodas rangendo e o relincho de um cavalo invisível, como se a alma de Mateus ainda percorresse a estrada dos ossos, eternamente caçado por lobisomens. O legado da Lua Vermelha. A família Alvarenga sempre foi respeitada em Pedra Fria. Seus antepassados haviam desbravado a região, construído terras férteis e levantado a primeira capela. Mas também carregavam uma sombra. Histórias antigas falavam de uma maldição, passada de geração em geração, marcada pelo sangue e pela lua cheia. Gabriel Alvarenga, o último herdeiro da linhagem, cresceu ouvindo sussurros sobre esse legado. Sempre desconfiou das cicatrizes estranhas no corpo do pai, de como ele desaparecia nas noites de lua cheia e retornava exausto, com os olhos vermelhos e o cheiro de ferro impregnado na pele. A mãe nunca falava sobre o assunto, mas suas orações constantes denunciavam o medo que carregava. Quando Gabriel completou 25 anos, o pai adoeceu gravemente. Nos últimos dias de vida, chamou o filho para uma conversa. Deitado no leito, com a respiração fraca, o velho homem sussurrou: "Filho, há algo que você precisa saber. A maldição da nossa família não é lenda, está em nosso sangue. E quando eu me for, ela será sua." Gabriel riu nervoso, achando que o delírio vinha da febre. Mas na noite em que o pai morreu, sob uma lua cheia tingida de vermelho, ele descobriu a verdade. Uma dor lancinante tomou conta de seu corpo. Ossos se quebraram e se refizeram, músculos se expandiram, unhas se transformaram em garras. Seu grito humano se distorceu em um uivo bestial, ecoando pelos campos da fazenda. Quando a transformação terminou, Gabriel já não era homem, era um lobisomem.
No início, perdeu-se completamente no instinto da criatura. Caçou animais, dilacerou ovelhas e manchou o chão de sangue. Mas, com o passar dos meses, percebeu algo mais sombrio. Não se lembrava das noites de lua cheia. Apenas acordava nu, coberto de sangue seco e com as mãos tremendo. E os rumores na vila começaram a crescer. Pessoas desapareciam, viajantes não retornavam. Gabriel tentou se controlar. Trancava-se num celeiro reforçado, acorrentado a pilares de ferro, mas sempre amanhecia livre, com as correntes quebradas como se fossem gravetos. A cada lua, a fome parecia maior, e os uivos mais desesperados. Certo dia, encontrou nos pertences antigos do pai um diário. Nele estavam registradas gerações da família, cada uma lutando contra a mesma maldição. Alguns sucumbiram ao instinto e se tornaram assassinos. Outros buscaram formas de conter o monstro, mas todos, sem nenhuma exceção, acabaram vencidos pela lua. No final do diário, uma frase estava sublinhada: "A única saída é o sangue. O ciclo só termina quando o herdeiro ceifa sua própria linhagem." Gabriel ficou atormentado. Isso significava que a única maneira de pôr fim à maldição seria destruir a si mesmo e qualquer outro descendente. Mas ele era o último alvarenga. Se morresse, o nome da família também morreria. Na noite seguinte, a lua vermelha ergueu-se outra vez. Gabriel tentou resistir, mas a transformação foi mais dolorosa que nunca. Sua mente fragmentou-se entre o homem e a besta, e pela primeira vez, ele se viu refletido em um mago próximo, metade humano, metade monstro, os olhos queimando em vermelho. Foi então que percebeu o horror da verdade. Não estava sozinho. Do outro lado do lago, nas sombras, dezenas de olhos vermelhos o observavam. Outros lobisomens. Outros herdeiros esquecidos. A maldição não era apenas dele. Era um legado espalhado por gerações. Naquela noite, os campos de Pedra Fria foram banhados em sangue. O uivo de Gabriel se uniu ao coro das criaturas, e os moradores que sobreviveram juram que viram uma alcateia inteira se erguer sobre a lua vermelha. Desde então, a vila vive em vigília, porque sabem que, enquanto houver sangue alvarenga correndo em alguma veia, a lua vermelha voltará, e com ela, o legado da maldição.